Jesus. 11. Pode abrir aqui. Usando na terra. Queridos e queridas de Deus, paz do Senhor. Amém. Motivo de grande alegria estarmos aqui. O hino que a irmã louvou aqui é uma bênção. Conheço esse hino, é antigo e é uma bênção. Só que só tem um detalhinho sobre quem compôs o hino. Quem compôs o hino, porque naquela época a gente não tinha tanto acesso a informações em teologia como temos hoje. Então quem compôs o hino escreveu que Jesus disse que eu venci, vós vencerei, mas na verdade eu venci, mas tem de bom ânimo. Valdir, é culpa de quem cantou? Não, negativo, é culpa de quem cantou. Apesar desse detalhe, o hino é uma bênção. Que Deus abençoe a irmã que louvou. Sem perca de tempo, por favor, abram comigo suas Bíblias. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, versículo 6. 22, versículo 6. Livro, segundo escreveu Moisés, chamado Gênesis, capítulo 22. Amém, glória a Deus. Versículo 22, versículo 6. Todos se encontraram, digam amém. Amém. No meu diz assim: e Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os dois juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E disse ele: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. Tomai vosso assento, por gentileza. Aleluia. Todos conhecemos a história do patriarca Abraão. Deus chamou Abraão e o tirou da sua terra. Deus disse para ele em Gênesis 12, do 1 ao 3: sai da sua terra, do meio de sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei teu nome, se tu uma bênção. Nessa época Abraão tinha aproximadamente 75 anos de idade, e sua mulher Sara 65. Eles já eram idosos e Sara era estéril, mas mesmo assim Abraão creu nas promessas de Deus e obedeceu ao seu chamado. Os anos se passaram, e quando Abraão estava com 100 anos e Sara com 90, a promessa de Deus se cumpriu, e eles tiveram um filho, e recebeu o nome de um jovem abençoado, Isaque. Abraão se tornou um homem próspero e abençoado, tinha terras, ovelhas, gados e muitos servos, mas o que Abraão mais amava, com certeza, dentre tudo que ele tinha, era o filho da sua velhice. No capítulo 22 de Gênesis, Deus prova a Abraão de uma forma tremenda, usando o seu próprio filho, pedindo para que ele oferecesse sacrifício ao seu filho amado. E esse texto de Gênesis retrata toda a angústia experimentada pelo pai da fé, Abraão. Engraçado que ele se torna, ganha o título de pai da fé pela prova que ele passou. O que será que veio na mente do velho Abraão, patriarca, quando Deus lhe disse, no capítulo 22, versículo 1: toma o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali um holocausto em um dos montes que eu lhe mostrarei. Imagine o nível de tentação que Abraão sofreu naquela noite. Imagine a noite mal dormida que Abraão sofreu após ouvir aquilo de Deus. Imagine a tentação diabólica que veio na mente de Abraão quando ele deitou em sua cama. Eu imagino o diabo dizendo, em uma simples conjectura, imagina ele dizendo: e agora, Abraão, como é que você vai suportar? Onde você vai encontrar força? A exigência de Deus era muito pesada.
Deus queria que ele sacrificasse seu próprio filho, mas não de forma literal, não de forma intencional, era apenas uma prova de fé. Porém, para Abraão descobrir isso, teria que fazer a tentativa. No outro dia, Abraão se levanta de madrugada, acorda seu filho e seus servos, prepara a lenha e se dirige ao Monte Moriá. O Monte Moriá se localizava no lugar que futuramente seria hoje construído o Templo por Salomão em Jerusalém, que nos dias de hoje fica localizada no Muro das Lamentações, o Domo da Rocha. O que me chama a atenção é que Isaac se levanta na madrugada, acompanha seu pai, jornada de 3 dias. Naquela época não tinha Uber, não tinha Pop, não tinha mototáxi. Naquela época ou era andando ou era de jegue. Então ele levanta de madrugada e por 3 dias eles andam até a terra de Moriá. E no pé do monte Abraão deixa seus servos, continua a caminhada, somente ele e Isaac. Isaac levava fogo e cutelo. Isaac levava lenha sobre os ombros e Abraão levava fogo e o cutelo. Diante daquela cena, algo chama a atenção do jovem Isaac. Ele sabia que a maneira correta de se cultuar era levantando o altar e oferecendo sacrifício a Deus. E naquela época, através do sacrifício, era a forma como Deus recebia o holocausto, orações, sacrifícios. Só que nós sabemos que depois da cruz, depois da redenção, o véu se rasga e assim, nosso sacrifício é feito pela oração em qualquer lugar. Ele viu a lenha, o fogo e até o cutelo, mas estava faltando o principal, o mais importante. O elemento principal do sacrifício não estava presente. Não era possível cultuar sem o principal elemento mais importante. Estava faltando o principal, que era o cordeiro. Isaac não aguentou se segurar a pergunta e perguntou para o seu pai Abraão, capítulo 22, versículo 7. Eis fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Redobre sua atenção, por gentileza. Abraão estava diante de um dia mais difícil, da pergunta mais difícil que o filho já tinha lhe feito. Eu penso que ele respirou fundo e com todo amor Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão não poderia dizer: você vai ser o cordeiro, é você que vai ser morto, é você que vai ser oferecido. Mas ele, com todo amor e sabedoria, respondeu: Deus proverá meu filho. E é baseado nessa frase, nessa pergunta, onde está o cordeiro, que eu quero basear a minha pregação. A primeira reflexão é o significado do cordeiro. Quando o primeiro casal, Adão e Eva, pecou no jardim do Éden, desobedecendo a Deus e comendo do fruto proibido, vieram as consequências sobre eles. Se antes ficavam nus, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma timidez, imagine agora, por causa do pecado, eles pegam folha de figueira para tentar esconder sua nudez, mas Deus providencia vestimentas feitas de couro de animais. Apesar da Bíblia não dizer que animal foi, dá para percebermos e imaginarmos que foi feita de pele de cordeiro. Então entendemos que já nos primórdios, no princípio, em Gênesis, no primeiro casal, já está presente a presença do cordeiro em cumprir a vergonha do pecado, e é exatamente isso que Jesus faz. É exatamente esse o papel de Jesus na cruz. Colossenses 1,16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 17: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos. João, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vê
Deus não está agindo sozinho. Quando João vai dizer que Ele é o verbo, a palavra, capítulo 1, Deus diz, e disse Deus haja. Quando Ele soma o verbo, o texto diz que a partir disso o Espírito se movimenta. A gente já vê a Trindade agindo, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando vão criar o ser humano, Adão e Eva, o texto diz: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Trindade, plural. Façamos o homem conforme nossa imagem e nossa semelhança. Desde o princípio, Jesus já estava presente. A segunda coisa a se observar é o significado da lenha. O altar era feito de pedras, mas era para acender o fogo. E para acender o fogo é necessário usar a lenha. E na Bíblia, a tipologia bíblica é: a lenha serve de estrutura, simboliza estratégia, simboliza a organização humana. É claro que a estrutura humana é importante, o esforço humano é importante, a lenha é importante porque sem ela o fogo se apaga. Porém, há algo importante aqui: não adianta ter lenha, ter fogo, se não tiver o cordeiro. Terceira coisa a se observar é o significado do fogo. O fogo é mencionado por diversas vezes na Bíblia, como na revelação de Deus a Moisés, que se manifestou como libertador do povo de Deus no Egito, na inundação do tabernáculo com fogo que mostrou a bênção de Deus aos israelitas, na história do nascimento de João Batista, quando Isabel acendeu uma fogueira para avisar a Maria, e no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu, e o texto diz que os crentes falaram em línguas, como que de fogo. Diversas vezes o fogo é apresentado na palavra de Deus. Mas tem algo interessante aqui: as línguas que os crentes falavam em Atos 2 não eram línguas de fogo, eram línguas como que de fogo. A gente está sempre dando costume de dizer que vai ter batismo com fogo, porém há uma diferença entre batismo com Espírito, no Espírito e com fogo. Pela Bíblia, pela palavra, batismo com fogo é condenação, é juízo. E o selo do Espírito é o batismo com Espírito, batismo com fogo, quando o crente aceita Jesus. E o dom das línguas é só para quem Deus quer. Por isso que é um dom, é um talento. Deus só dá para quem Ele quer. Porém, no pentecostalismo, se alguém buscar, vai encontrar. Tem que desligar isso. Se alguém encontrar, vai encontrar. Se alguém buscar, Lucas diz que se alguém bater, a porta vai se abrir. Se alguém buscar, vai achar. E se alguém pedir, dá-se-vos-á. Esse é o significado do fogo. E agora eu parto para a aplicação, para encerrarmos. A primeira pergunta que eu quero fazer é: aonde está o cordeiro em nossos cultos? Infelizmente muitos têm lenha e têm fogo, tem playback e tem tambor, mas não tem cordeiro. A gente tem que olhar para alguns congressos e perguntar: onde está o cordeiro? A gente precisa olhar para alguns cultos e perguntar: aonde está o cordeiro? A gente tem que olhar para algumas tribunas e perguntar: aonde está a presença do cordeiro? A gente tem que olhar para algumas pregações e se questionar: aonde está o cordeiro? A gente tem que olhar para alguns hinos, para algumas músicas que se dizem hinos, mas não são, e perguntar: aonde está o cordeiro? Olhamos para alguns temas de festividade e temos que perguntar: aonde está o cordeiro? Temos que olhar para algumas festividades, para algumas igrejas e perguntar: aonde está o cordeiro? Temos que perguntar para a vida de alguns pregadores de vida dúbia e perguntar: aonde está o cordeiro, meu filho? Temos que perguntar para alguns líderes e dirigentes: aonde está o cordeiro na sua vida? Temos que olhar para alguns ministros e ministros de louvor, de pregação e perguntar: cadê a presença do cordeiro na sua vida, meu filho? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aonde está a presença do cordeiro?
Temos a mania de trocar o cordeiro pelo tambor, o cordeiro pela bateria, o cordeiro pelo playback. É o crente pipoca, só toca, só se balança quando tem playback. Quando não tem cordeiro, aí é mensagem de velho. Vai pregar sobre a cruz, mensagem de velho. Vai pregar sobre a redenção, mensagem de velho. Vai cantar sobre a cruz, hino de velho. Eu não entendo, é na pregação de velho, é no hino de velho que almas se convertem, crentes se renovam, mentes renovadas. É na pregação de velho mesmo. Para alguns a presença do cordeiro já foi embora. Temos que perguntar para alguns jovens dessa geração e perguntar onde está o cordeiro. Porque em algumas festas é um pula-pula, é um filma-filma, um movimento, mas na igreja local não dá glória, não ajuda o pastor, não ajuda o líder, não sabe a necessidade da própria igreja, mas lá fora, onde não tem cordeiro, é aí que o príncipe pipoca pula. Aonde está o cordeiro na nossa geração? Antigamente a gente olhava para as pregações, para os hinos, para os cultos e dizia: ali está a presença do cordeiro. A gente olhava para os lugares e a gente afirmava: ali está a presença do cordeiro. A gente olhava para os irmãos, para as irmãs e a gente afirmava com toda certeza: ali está o cordeiro de Deus. Temos que olhar para algumas pessoas e nos perguntarmos: aonde está a presença do cordeiro? Esses crentes carnais, esses crentes crus, nem tudo que tem fama tem conteúdo, nem tudo que é famoso tem conteúdo, presta, tem qualidade, nem tudo. Temos que perguntar para alguns: aonde está o cordeiro? Será que já trocaram um cordeiro pelo material? Será que já trocaram um cordeiro pelo ouro e prata? Temos que nos perguntar onde está o cordeiro. Quando tem a pregação do cordeiro, sai para fora, não chega dorme. Quando chega um hino que fala do cordeiro, até vai folha na Bíblia. Eu não consigo entender como existem pessoas que rejeitam a presença do cordeiro. Esses crentes que não querem mais saber do cordeiro. Glória a Jesus. Chega na pregação do sermão do cordeiro, o pastor está lá falando do cordeiro, o pregador está lá falando do cordeiro, a irmã que ora tanto está lá falando do cordeiro, o irmão está dando testemunho que o cordeiro salvou ele, e aí os crentes dormem, os crentes ficam paralelos, ficam no mundo da lua, chega na pregação, vai comer cachorro quente, vai para a cantina, fica no celular. Eu não consigo entender como podem rejeitar a presença do cordeiro. Minha voz está meio rouca que eu preguei ontem. Minha voz está só o sangue. É assim mesmo. A segunda coisa a se perguntar a se afirmar: o cordeiro está no centro da salvação. No princípio ele é criador junto ao Pai. No Antigo Testamento ele é o símbolo do sacrifício. No Novo Testamento ele é o verbo encarnado e dado aos pecadores para ser crucificado pela humanidade. Na glorificação ele se tornou nosso intercessor advogado. E lá no dia do juízo ele terá o papel de justo juiz e executor da pena. Glória a Deus. Alguns dizem: lá vem o cordeiro. Só que no dia que ele vier não vai ser mais, ele não vai vir mais, vai vir cordeiro. Ele pode até ter vindo montado na jumentinha quando gritaram Hosana, mas no dia do juízo ele vai vir um cavalo branco, ele vai vir
corpo glorioso. Ele vai vir com toda a força e salvação e vai dizer: o leão da tribo de Judá já chegou para levar a igreja a Deus. Aleluia, meu rei. Aqui embaixo rejeitaram o cordeiro, mas naquele grande dia, Filipenses 2, todo joelho se dobrará perto do leão da tribo de Judá. Aleluia, meu Deus. Tu és lindo. Aqui embaixo rejeitaram a pregação do cordeiro. Isaías vai profetizar: quem deu ouvido à nossa pregação? Mas naquele grande dia ele vai ser o justo juiz, o advogado, o executor da pena. Eu imagino alguém dizendo: eu preguei em teu nome, pregador, pregadora, profetizei em teu nome, profeta, profetiza, eu dirigi em seu nome, líder, dirigente, pastor. Só que tem um porém: não é o nome de quem fez que importa. Peraí, o nome de Jesus importa, faz, transforma, batiza. Porém, o que vai importar não é o nome de Jesus, e sim de quem fez a obra. Deus não vai querer saber a quantidade, a qualidade, e sim o nome de quem fez, se vai estar escrito no livro da vida. Fiz em teu nome, falei em teu nome, operei em teu nome. Só que você rejeitou a pregação, a mensagem do Cordeiro. Falava que amava a mensagem da cruz, mas depois rejeitava o lago de fogo. Naquele grande dia ele vai julgar quem rejeitou o Cordeiro. Aleluia. É assim mesmo. Naquele grande dia ele vai apresentar os mártires que sofreram pelo Cordeiro. Naquele grande dia ele vai apresentar os líderes que o rejeitaram e crucificaram: Pilatos, Herodes, Canais e Caifás. Naquele grande dia ele vai julgar quem rejeitou o Cordeiro. É Deus. O ímpio vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, mas eu não sabia que existia Cordeiro, eu não sabia que tinha que ir para a igreja, se converteu. Vai dizer: pastor, Jesus vai dizer: rapaz, te evangelizaram, te entregaram um folheto, você foi para o culto, recebeu o convite para ir para o congresso e você rejeitou o mensagem do Cordeiro. Sabe o que é? Lago de fogo. Quem rejeitou a mensagem do Cordeiro, quem rejeitou o Messias naquele dia, vai sofrer. O Cordeiro está no centro da salvação. O Cordeiro está no centro do culto. Não podemos tirar o Cordeiro do centro dos nossos cultos. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos tirar o Cordeiro do centro de nossos temas. Não podemos tirar o centro que é do Cordeiro. Vamos parar de glamorizar os homens, divinizar os homens e glorificarmos a Deus. Vamos parar de achar que é para substituir o Cordeiro pelo homem. Verdade. Vamos parar de substituir o cantor, a cantora, o pregador famoso pelo Cordeiro que é rejeitado. Isaías vai dizer que no seu rosto não tinha beleza alguma, a qual os homens escondiam o rosto para que não vissem. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As apolas têm seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde morar. Quer seguir o Cordeiro, tem que carregar a cruz. Quer seguir o Cordeiro, tem que abandonar o pecado. Quer seguir o Cordeiro, tem que ter renúncia. Quer seguir o Cordeiro, vai sofrer, porém é melhor sofrer com o Cordeiro do que sofrer com Satanás. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Para encerrarmos, a última coisa: como resgatar a presença do Cordeiro em nossas vidas? Não podemos deixar o primeiro amor, porque alguns já deixaram, nem perder a renúncia e total devoção a Deus. Somente assim teremos a presença do Cordeiro em nossas vidas. Olha o que Jesus falou para uma certa igreja, Apocalipse capítulo 2.
Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Temos que retornar ao primeiro amor. Cadê aquele tempo que os jovens oravam em hospitais? Cadê aquele tempo que as irmãos faziam visitas? Cadê aquele tempo que os pastores saíam para entregar panfleto com os outros irmãos? Cadê aquele povo tão árduo na obra do primeiro amor? E alguns estão já desleixados de qualquer maneira. Cadê aqueles jovens que gostavam da vigília para orar e não para fazer barulho? Meu Deus. Cadê aquele povo que estava no primeiro amor? É possível perder, Valdir? É sim. Olha o que Jesus falou para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e se não se arrependeres, virei contra ti e tirarei teu castiçal. Jesus já está voltando para muitos. Tem gente que está desligado e não está percebendo, mas Deus já está voltando para muitos. Já está tirando o castiçal de muitos, já está tirando a coroa de muitos, já está matando muitos. Eu sinto Deus nessa mensagem. Aqui é para quem creu, palavra revelada. Deus está já tirando o castiçal de muitos, porque não se arrependeram e não voltaram para onde caíram. Estão até piores que Balaão, perdido o caminho com medo, nem sabem para onde voltar. Eu assisti um filme uma vez que o personagem dizia, deu um conselho para o personagem, falou assim: uma forma de voltar para onde se perdeu é voltando para o começo. Se só tem uma forma de recuperar o caminho, é voltando para o começo. Acha que está bagunçado? Acha que já esfriou? Acha que não é mais como antes? Então volta pelo caminho que tu veio, e tu vai achar a resposta. Ora como você orava, leia a palavra como você lia, jejua como você jejuava, busca como você buscava. Deus não quer saber de quantidade, Ele quer qualidade do trabalho. Ele não quer saber onde você vai, Ele quer saber o que você vai oferecer. A gente canta o que viesse fazer para adorar a Deus, mas o que Deus quer saber é o que você vai fazer depois que tudo acabar. O que você vai realmente fazer durante o mundo. Até tem algo para oferecer, até tem algo para dar, mas quando vê que o pregador não é famoso, não vai, não divulga, não filma e coloca no Instagram como fazem. Quando vê que a cantora, o cantor não é famoso, não tem 1000 seguidores, não vai. É perca de tempo, sem unção. Não tem mídia, não tem fama. Se a igreja não tem placa, se a igreja não é conhecida, não tem 1000 membros, não vai. É perca de tempo. Meu Deus, é forte. Quer mais pela quantidade do que pela qualidade. Mas o Cordeiro essa manhã, já fechei a Bíblia, o Cordeiro essa manhã está dizendo: eu quero qualidade, eu quero que volte ao primeiro amor. Pode ter fogo, pode ter lenha, mas tem que ter um Cordeiro. Vamos deixar um pouco de lado a lenha, o fogo da fogo primeiro. Vamos buscar pelo fogo do Cordeiro. João Batista viu a gente ser batizada, mas quando ele viu Jesus, ele disse: o Cordeiro de Deus, tira o pecado. Oh, glória, aleluia! Glória a Deus. Para concluirmos, Isaac perguntou: onde está o cordeiro para o holocausto?
E Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. A resposta de Abraão traz em si a maior verdade do Evangelho, traz em si a maior verdade do cristianismo. E qual é? É Deus quem providencia o cordeiro. É Deus quem providencia o cordeiro. É Deus quem vai providenciar o principal. E Ele já providenciou aonde? Há 2000 anos atrás, em cima de um madeira, quando Ele gritou no aramaico tetelestai, que quer dizer está consumado, está pago. O cordeiro já foi providenciado. E é por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que estamos reunidos. É por Ele que cultuamos e bendizemos ao seu nome. Glória a Deus, aleluia. É pelo cordeiro. Aleluia, Jesus. E hoje eu entrego o microfone com uma reflexão: onde está o cordeiro? Aleluia. Eita glória, aonde está o cordeiro?